Lembro que eu compartilhei essa história. Não lembro quanto tempo tem, mas talvez seja novo para alguém aqui. A acesso era bem pequena ainda. A gente tinha comprado um aparelhinho da Apple chamado Apple TV. E dava para você comprar alguns títulos que estavam no cinema ainda. Eu lembro que lançaram aquele filme chamado Poderoso Chefinho. Quantos aqui já assistiram esse filme? E aí a gente chega na sala, a Ceci, ela tinha aprendido a apertar o botãozinho para passar de novo o trailer. Então ela assistia o trailer, ela morria de rir com o trailer. E ela estava lá com os olhos dela fixados, Paulo, no trailer. E quando acabava, ela pegava o controlezinho, apertava e assistia de novo. De novo, de novo, de novo. Eu lembro que eu cheguei na sala e primeiro me gerou um espanto, que eu falei, cara, a criança é tão engraçada porque tem um filme de 2 horas e ela está perdendo meia hora só assistindo o trailer. E aí Deus falou algumas coisas comigo. Alguém quer ouvir? Diga amém. Se puder acender um pouquinho as luzes aqui do auditório. A primeira coisa que Deus falou comigo foi, filho, ela está saciada com trailer porque quando a mentalidade é infantil, a gente acha que tudo se resume só a um trailer. Ela não sabe o que tem disponível para ela. Você vai ter que mostrar. E é assim que muita gente tem vivido, porque talvez um trailer, uma promessa, algo que Deus te falou, tem te saciado. Deus tem algo para mim, amém. Mas existe algo além de um trailer. Uma promessa aponta para um destino, mas existe um destino te aguardando. Uma promessa aponta para um lugar, mas existe um caminho te aguardando. Uma promessa aponta para um tempo. Alguém está comigo aqui? Mas você tem que dar passos para viver isso. E aí Deus falou, ela se sacia com trailer porque para ela só existe trailer. E tem muita gente vivendo assim. Você se sacia com uma palavra porque você acha que tudo que Deus tem para você é só aquela palavra. Não, irmão, você não vai morrer saciado em saber que Deus tinha promessas para você. Você, quando chegar no último dia, vai dizer, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Cada promessa, cada porta, cada milagre, cada romper. O trailer é bom, mas ele é só uma parte muito pequena do que Deus tem para você. Uma palavra profética, ela é boa, mas ela é uma parte muito pequena do que Deus tem para você. Imagina que alguém em 10 minutos profetize algo sobre você. 10 minutos são só um apontamento para uma vida inteira de cumprimento com Deus. Outra coisa que Deus falou comigo é, filho, por mais que a Ceci soubesse que existe mais, ela não pode acessar tudo. Porque tem que botar os dados do cartão lá. Você tem que pagar um preço para ter acesso a tudo. Você sabia que tem muita gente que não está vivendo a promessa, porque na hora de pagar o preço, tem algumas crianças aí vivendo promessa, hein, gente? Hoje está forte. Forte, a gente precisa de um family room com vidro para as mamães que estão com o bebê de colo assistirem lá sem perder o culto. Pessoal do staff, anotem por favor, family room, vamos começar urgente. Quem tem bebê pequeno aqui sabe o desafio que é, amém? Você pode celebrar as mamães que estão com bebê pequeno aqui. Tem muito pai que nem dá suporte. Está recebendo o culto, a mulher está ali 1h30 sozinha tentando embalar o bebê. Você é uma guerreira, Deus te abençoe. Fecha parênteses. Onde é que eu estava? Boa, obrigado, vocês são incríveis. Vocês estão ligados hoje, hein? Pega porque só tem mais 5 minutos, eu vou finalizar. Alguém recebeu algo de Deus nessa noite? Amém. Vocês são incríveis. Você tem que pagar o preço, irmão. Qual que é a diferença entre alguém que está vivendo a promessa e alguém que só sabe que existe uma promessa? Alguém decidiu pagar um preço. Para cada um tem um preço diferente. Qual que foi o preço para Pedro? Abrir mão da sua indústria de pesca. E não foi no tempo da crise, foi no tempo da abundância. Se Jesus tivesse chamado Pedro minutos antes, ele estaria chamando um homem, talvez quem sabe falido, para seguir o ministério dele. Mas não, Jesus ele empodera Pedro e depois chama Pedro. Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que Deus vai te dar e logo em seguida Ele vai esperar que você entregue para segui-lo. Por quê? Porque é uma forma dele testar o nosso coração. Se o Pedro falido segue Jesus, é só um homem quebrado, buscando uma nova oportunidade. Mas o Pedro que acaba de viver a pesca maravilhosa, quando segue Jesus, ele está dizendo, eu amei viver um milagre, mas eu prefiro caminhar ao lado de um Deus de milagres. Não é sobre uma pesca, é sobre uma vida, é sobre uma jornada. Deus nunca chama ninguém desocupado.
Toda visão que Deus vai te dar vai ter um preço. Para Pedro foi a sua indústria, para Paulo foi a sua doutrina, para Abraão foi a sua origem, a sua geografia, a sua família. Para Davi foi perseguições, para José foi um cativeiro, para Daniel foi a Babilônia, para minha família foi um green card, um conforto. E qual é o preço que Deus está pedindo para você? Eu quero te garantir, irmão, que é melhor abrir mão de algo que nos prende para viver o novo do que tentar segurar aquilo que a gente tem até aqui. Tem gente que prefere a garantia do mediano conhecido do que a ousadia de se lançar no extraordinário que você não viu. Pastor, eu não sei como vai ser. Irmão, Deus disse que vai fazer, então esquece como, só vai. Não, mas aqui eu conheço, irmão. Não é sobre o que você conhece, é sobre o que Ele conhece. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Irmão, olha para mim. Você está ouvindo isso? Alguém que tem autoridade para falar. Minha filha em 3 anos mudou mais de 4 escolas. A gente se moveu várias vezes. Eu nunca tive dificuldade de me lançar no novo de Deus. O meu único temor é não deixar de viver aquilo que Jesus está fazendo na face da terra. A minha oração: Jesus, só não me deixa de fora. Se tiver que se mudar, eu me mudo. Se tiver que abrir mão, eu abro. Se tiver que fazer, eu faço. Se tiver que parar, eu paro. Mas não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Por que nem todo mundo vibra com isso, ama essa ideia? Porque o preço é o limitador de quem vai viver ou só ouvir. Se toda a igreja estivesse pronta para pagar um preço, a gente teria mais ouvintes, a gente teria menos ouvintes e teria mais avivalistas, pioneiros, a gente teria mais pastores, mais apóstolos, mais intercessores, mais financiadores. Mas é mais cômodo ouvir. Mas eu quero te garantir, irmão, ouvir é bom, mas viver é muito melhor do que tudo que você já ouviu. Ouvir sobre promessas é bom, mas viver promessas é melhor. Ouvir sobre milagres é bom, mas viver milagres é melhor. Ouvir sobre prosperidade é bom, mas viver prosperidade é melhor. Ouvir sobre Jesus é bom, mas viver Jesus é melhor. Você está comigo? Diga amém. Romanos 12:2 carrega algo tão poderoso. Diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. É condicional. Ele está dizendo: se isso não acontecer, você não vai ser capaz de experimentar. Isso é tão sério. Às vezes a gente lê alguns trechos da Bíblia que são condicionais, a gente não dá a real atenção que deveria. Irmão, quando é uma promessa condicional, o céu está dizendo: eu faço se você fizer, eu reajo se você fizer, eu respondo se você fizer, eu abro se você fizer. Essa hipergraça, essa pregação da hipergraça fala: você não precisa fazer nada, tudo já foi feito. Não, isso é sobre salvação. No que diz respeito à salvação, não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Jesus já fez, está consumado. Quando ele estava de braços abertos, antes de entregar o seu espírito, ele declarou: está consumado. Eu não sou filho de Deus porque eu faço, mas porque eu sou filho de Deus, eu faço. É isso que os filhos de Deus fazem. Eu preguei algum tempo atrás uma mensagem, se você não ouviu, ouça: uma casa governada por príncipes. Príncipes são como uma água doce no meio da seca. Príncipes são como um refúgio no meio de uma tempestade de areia. Príncipes são como um lugar escondido e seguro no meio de um deserto. Porque eu sei quem eu sou, eu faço. Então essa é uma das promessas, ou uma das coisas condicionais que a Bíblia traz. Ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler isso junto? Vamos lá? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Você pode celebrar a palavra. Sabe, aqui fala sobre 3 características. Me ajuda a pregar, a gente está finalizando, não se distraia.
Fala comigo, 3 características da vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas alguns teólogos acreditam que esse trecho, essa passagem vai além de 3 características, mas a gente pode entender também como 3 níveis da vontade de Deus. Quando eu estou disposto a viver a vontade dele e permitir que ele mude a minha mente, eu vou viver uma vontade boa. Mas quando eu estou disposto a me entregar mais, a abrir mão de mais coisas, a renunciar a mais coisas, eu posso viver um novo nível, um nível mais profundo da vontade dele, que é uma vontade agradável. Quando você se deleita no fruto do seu penoso trabalho, quando você olha para todo o processo e olha para o cumprimento da promessa e fala, valeu a pena. É quando eu vou olhar a Cecília, o Benício e a Chloe fluindo. É quando a gente vai ver essa igreja ainda mais linda. É quando a gente vai ver livros contando histórias a respeito do que Deus vai fazer nesse lugar. Quando os seminários falarem a respeito de um avivamento que começou em Alphaville, São Paulo, Brasil. Alguém aqui? Fala, uau, é agradável. Que bom que a gente se moveu, que bom que a gente entendeu, que bom que a gente discerniu. Mas existe um nível ainda mais profundo. Quando a gente vive a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita, irmão, não tem tempo errado, modo errado. É quando tudo está de acordo com aquilo que Deus tem para você. É você viver a coisa certa no tempo certo. Olha o que a Bíblia diz. A paz que eu te dou, eu não dou como o mundo dá. Em outra passagem a Bíblia diz, a riqueza, a prosperidade que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Alphaville, irmão, alguns momentos eu já olhei para esse lugar, eu já olhei para o networking que se move nesse lugar, eu já olhei para a intenção de homens que se estabeleceram nesse lugar, e eu falo sem nenhum medo de errar aqui, isso aqui em alguns momentos parece uma Babilônia do algoritmo. Homens vendendo ideias, homens vendendo milagres, estratégias. Mas eu creio que esse lugar pode ser conhecido como um lugar de um avivamento. O que é Alphaville? Alguns diriam, é o lugar onde tem a maior concentração de CEOs do Brasil. Alguns diriam, é o lugar onde os influenciadores moram. Outros diriam, é o lugar onde muita gente de business mora. Mas eu creio que em algum momento da história a gente vai poder dizer, Alphaville é o lugar onde aconteceu um romper de avivamento que tocou a nação. Caravanas vindo de outros lugares. Alguém crê nisso? Alguém recebe isso? Alguém consegue profetizar isso junto comigo? Pessoas vindo para receber cura, um toque de Deus, uma palavra de Deus. Quem vai receber? Você e a sua casa. Quem vai abençoar? Você e a sua casa. Quem vai profetizar? Você e a sua casa. Quem vai viver isso? Você e a sua casa. Se nós cremos e não duvidarmos, se nós nos posicionarmos e não desistirmos, cada palavra que Deus liberou sobre nós vai se cumprir. Dele é boa, agradável e perfeita. Fala comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Forever lover. Depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel
Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!